Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo reconstrução. Hoje recebendo Mauro Youngblood, diretor-geral da Profil, empresa responsável pelo Programa Estadual de Revitalização das Bacias Hidrográficas. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado por estar conosco. Obrigado pelo convite, é um orgulho de estar aqui. Tem um grande encargo, um grande trabalho a ser feito agora, que é justamente o programa de recuperação dessas bacias todas. A Profil já trabalhou com isto fora do estado? Quanto tempo existe a Profil e qual é a expertise dela hoje? A Profil está fazendo 25 anos, né, este ano, e começou trabalhando na área ambiental, né, licenciamentos ambientais, obras de infraestrutura, parcelamento do solo, ou seja, todos os grandes empreendimentos de Porto Alegre, né, nas últimas 2 décadas, a Profil foi responsável pelo licenciamento, shopping centers, sistemas viários, como a Terceira Perimetral, acesso ao aeroporto Salgado Filho, enfim, vários empreendimentos de grande importância, o tratamento de esgoto de toda a cidade até a serraria, que o DEMAI fez um investimento de milhões aí uns anos atrás. Então, temos o trabalho da Profil ali. Muito orgulho de ter começado por aí, né? Ou seja, continuamos trabalhando na área ambiental e aí sim expandimos para o mercado nacional, principalmente inicialmente por conta da gestão dos recursos hídricos, planos de bacias hidrográficas, planos de segurança hídrica, drenagem, abastecimento de água. Então a gente expandiu para o mercado. Profil já trabalhou em tragédia, cenário pós-tragédia? Trabalhamos algumas coisas em Minas Gerais, né? Ou seja, as bacias... Brumadinho, Mariana? Na região de Mariana, de Brumadinho, por força dos planos de bacias hidrográficas, não exatamente na tragédia ali em si. É uma tragédia diferente, pois ali é vazamento de rejeito, né, de minério, né? Que contaminou o Rio Doce, se bem me lembro, né? Exatamente, bastante sério, né? Então, trabalhamos também no zoneamento ambiental da mineração de areia no Rio Jacuí, um contrato da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, diretamente com a Profil. Então, são trabalhos que visam a recuperação ou a proteção ambiental, né? Vocês já analisaram esse que foi o maior desastre da história do Rio Grande do Sul e seguramente o maior do país, que vem justamente atingindo várias regiões a partir das bacias hidrográficas do Rio Taquari, do Rio Jacuí, aqui a chegada até o estuário do Guaíba, né? Então, qual é a análise que vocês fazem de tudo isso que aconteceu, né? Então, esse é o nosso dia a dia, ou seja, a gente trabalha com dados hidrológicos, com dados hidrográficos, enfim, que são objeto de estudo nesses planos de bacias hidrográficas ou planos de drenagem urbana das cidades, né? Então, é aí que a gente se defronta com esta questão, trabalha, como por exemplo, temos uma experiência muito boa na bacia, na bacia do Rio Doce, onde justamente ocorreu a tragédia. A gente acabou um contrato agora que nós desenvolvemos um sistema de previsão e alerta de cheias, né? Um sistema que poderia muito bem ser aplicado aqui no Rio Grande do Sul, que também tem um sistema de previsão, mas que ainda poderia ser bastante aperfeiçoado com uma antecedência de aviso de 1 semana e não algumas poucas horas. A partir das elevações e da precipitação da chuva. Exatamente, com todo um sistema de instalação de sistema de monitoramento e a partir disso... Como é que é montado esse tipo de sistema hoje? Tem sondas eletrônicas? Como é que funciona isso? Exato. Deixa eu tomar por base ali o Vale do Taquari, por exemplo. Exato. Existe já muitas estações instaladas, ainda devem ser colocadas muito mais instaladas. São estações fluviométricas que medem, por exemplo, vazão, né? Ou estações meteorológicas que medem precipitação, que chove, a água que escoa e tudo mais, né? Dizendo em palavras mais simples, né? E com isso a gente tem séries históricas, né? E métodos dentro da ciência hidrológica que permitem fazer previsões através de modelos matemáticos mais sofisticados, mas não é nada que seja extremamente caro ou difícil de ser desenvolvido e implantado. E tem um ganho muito grande para situações como essa, de pelo menos evitar danos maiores ou até perdas de vidas humanas. Sim, porque você ganha tempo com a previsão de 1 semana para remoção de famílias, algumas medidas mitigadoras, vamos dizer assim, né? Exato. Preventivas, no caso, e mitigadoras, né, em muitos aspectos. Sim. Então, assim, uma medida inicial básica que esse tipo de trabalho que a gente faz já pode fornecer
como informação, como ferramenta de trabalho para a defesa civil e tudo mais. Isso é um trabalho em loco, né? Em campo, que tem que ser feito. Né? Primeiro, a instalação e a coleta de dados hoje é toda automatizada, ela é remota, então os dados são enviados. Mas tem que ter o sensor lá. Exato, né? tem que instalar todo o E o equipamento. desastre acabou com o pouco que tínhamos. Muitas estações, como até de Porto Alegre, né, foi danificada, né, com a cheia. Realmente tem todo esse problema. Tem que ter uma manutenção, tem que ter um trabalho aí de manutenção dessas estações. O que se tem hoje de moderno em matéria de captação desses dados em forma de estações? A gente fabrica isso? É importado? Como é que funciona? Não, existem vários fornecedores nacionais, muitos equipamentos já desenvolvidos aqui, alguns equipamentos desenvolvidos pelas próprias empresas que trabalham com a instalação desse tipo de equipamento. Já tem o fornecedor. Exato. As barragens que existem, essas centrais hidrelétricas, todas elas contam com sistemas implantados, né? Isso é transmitido diretamente para o sistema da Agência Nacional de Águas, que compila todas as informações. Então, a base de dados hidrológicas é muito boa já. Só que, claro, um sistema de prevenção e alerta específico para cada região, ele tem que ser projetado e implantado. Mas, como eu disse, nada que seja muito complexo, né? Ele tem muita ciência por trás, mas já está bastante desenvolvida a tecnologia e certamente o Rio Grande do Sul deve fazer isso, né? Como uma Vocês vão executar o plano do Estado. Por onde começa um trabalho desse? O que a gente está desenvolvendo agora para o governo do Estado, para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, é um trabalho bastante importante, né? Porque ele trabalha justamente com a revitalização das bacias hidrográficas. A proposta dele é revitalizar, ou seja, a partir do conhecimento dessas 25 bacias do estado do Rio Grande do Sul, um diagnóstico completo, eu consigo identificar quais são as bacias com maiores problemas, isso já está identificado inclusive, né? E os problemas normalmente são, como sempre, qualidade da água, né? Problemas de vazão suficiente, ou seja, para abastecimento, né? Sim. E então assim, e necessidade de recuperação. Nós temos exemplos, a bacia dos Sinos, a bacia do Gravataí, elas estão com situações mais críticas, né? Rio Santa Maria também, algumas bacias do noroeste do estado, que já tem problemas de uma pressão, seja de retirada para irrigação ou abastecimento, como também de qualidade da água, né? Então, a partir desse plano, a gente cria um guarda-chuva de ações que o governo do estado, através da Secretaria do Meio Ambiente do estado, pode botar em prática, né? Então, o resultado do trabalho é esse, ou seja, ele tem um tempo para ser executado e depende, claro, de ações posteriores, né? Ou seja, o que a gente fez foi o raio-x, o diagnóstico da situação e definiu prioridades e definiu ações a serem tomadas. Agora, cabe ao governo decidir, claro, o que é mais conveniente dentro da sua linha de atuação estratégica para esse tema, né? Falou em qualidade da água e recuperação de mata ciliar do entorno dessas bacias também se trabalha? Então, é um dos planos de ação. Porque a mata ciliar já estava desbastada e essas encostas de rios foram simplesmente alargadas, destruídas com a enxurrada de água que passou, né? Exato. Então, um dos planos de ação de recuperação das bacias de revitalização é justamente o replantio de vegetação. Isso por si só não vai resolver o problema. Tem várias outras ações que devem ser tomadas, né? Mas, sem dúvida, é bastante efetivo para a proteção contra a erosão, assoreamento, né? Segurar a água um pouco, né? Exato, também. Porque o que aconteceu foi que a água passou direto pelo Taquari e veio a cair aqui no Guaíba com uma velocidade gigantesca, né? E nunca choveu tanto em um espaço de tempo tão breve, né? Claro. Outra ação muito importante que é definida no plano de revitalização de bacias é justamente a questão de planejamento urbano, que é o que nós antes falávamos, né? Vamos tocar nesse assunto em seguidinha? Vamos fazer um breve intervalo. A gente faz um intervalo no Rio Grande que dá certo a reconstrução, retorna em instantes e você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo reconstrução, hoje recebendo Mauro Youngblood, diretor-geral da Profil, empresa encarregada de desencadear o estudo das bacias hidrográficas do estado do Rio Grande do Sul, contratada pelo governo do estado. Agora, a gente está falando em planejamento urbano, né? Em alguns municípios, notadamente no Vale do Taquari, o rio não faz mais as voltas, ele passa reto.
As cidades têm que serem reconstruídas em outro nível, numa posição mais segura. Faz parte desse processo o planejamento urbano também do trabalho de vocês, né? Exato. E é uma das ações fundamentais, né? Ou seja, temos que mudar paradigmas nesse momento, né? A questão do planejamento urbano ser importante e necessário no manejo, no tratamento das questões de cheias, sempre não é novidade, sempre existiu. Sempre existiu. Agora é mandatório, ou seja, não há mais como conviver com situações tão críticas. Dentro da linha de adaptação a mudanças climáticas, essa certamente é uma necessidade urgente, ou seja, os planos diretores deverão ser revistos, né? Já existem ações, algumas prefeituras já estão não implantando, não reconstruindo alguns bairros, né? E um dos objetivos do plano de revitalização de bacias hidrográficas, uma das ações é justamente a questão de revisão de planos diretores, de revisão da forma de pensar a ocupação da cidade. Existem questões também da cidade que devem ser repensadas, que são as estruturas de drenagem, macrodrenagem da água da chuva. Né? Exato, pensar em estruturas verdes, vamos dizer assim, estruturas que são mais integradas. Naturais? Soluções baseadas na natureza, que é o que os organismos internacionais preconizam para a questão da drenagem urbana. Óbvio, uma cheia... Isso já é usado mundo afora, né? Em muitos lugares, né? Em muitos lugares, inclusive... A experiência que a gente está trabalhando também aqui na Bacia do Arroio Dilúvio, né? Também é uma das soluções que a gente está propondo são drenagem urbana com soluções baseadas na natureza, ou seja, com infiltração d'água, com terrenos verdes, enfim, que permitam a maior permeabilidade da água da chuva. Que é um dos problemas das cidades, né? Elas acabam impermeabilizadas pelo asfalto, pelo calçamento, então tem uma dificuldade em água fluir, né? É um novo pensar. Então, dentro da revitalização das bacias hidrográficas, também o programa de macrodrenagem está dentro dessas estruturas de saneamento também. Saneamento pensando em qualidade da água, esgoto local, e drenagem urbana pensando em água da chuva, água que enfim, também causa problemas, até chuvas menos intensas, né, do que essa das grandes cheias, né, que aí sim temos um problema de cheia do rio, que é outra coisa. Mas nós temos ciclos de chuvas, notadamente no inverno, onde chove razoavelmente bastante, né? Sim, né? Sem dúvida, e tem problemas bem sérios, sem ser As cidades alagam ao natural. Exato, né? Exato. Então, e assim, muitas cidades estão também trabalhando com soluções de drenagem urbana, convivendo com um alagamento mínimo, mas aquele alagamento que não causa os transtornos que... O suportável. Exatamente, né? Porque, enfim, às vezes tem obras muito caras, imensas, para poder gerenciar a questão das chuvas muito fortes, né? Então, existe todo um trabalho aí de compatibilização da drenagem urbana, né? Que está sendo aplicado em muitas cidades, até no Brasil e mundo afora, né? Que a gente está... Agora, eu vou tomar por base de novo o Vale do Taquari, porque foi o mais atingido. Claro. Ali não tem o que se fazer, tem que se reconstruir alguns bairros em posições seguras, porque o rio não vai voltar mais para a caixa antiga. Exato. Né? Não há como, até porque um sistema de proteção contra cheias do estilo DIC não funciona, inviável, né? Inviável. A altura seria absurdo, você não tem viabilidade econômica até, né? Então, certamente tem que se repensar a reconstrução da cidade para essa ótica uma forma de ocupação urbana, né, em locais mais adequados, né? Senão a tragédia vai se repetir aí muito Sem frequentemente. dúvida. E nós temos um conjunto de barragens no estado também, né? Sim. Isso tem que estar integrado, a política das barragens com as bacias, né? Exato. O dimensionamento das barragens são dimensionadas para chuvas aí de 1000 anos, chuvas Porque muito... tem barragens de comportas e outras de vazão, né? Exato, exato. E elas colaboram para regular o regime hídrico até por aí, né? Porque, na verdade, a finalidade delas é a geração de energia, Sim, de maneira geral, né? E elas têm alguma participação, mas não... A solução não passa exclusivamente pela questão da regulação via barragens, né, de vazão, mas é também uma alternativa para controle de cheias. Né? Quanto tempo demora um trabalho desses que é tão amplo, falando de tantas bacias, né? Normalmente em um ano e meio é possível se desenvolver o trabalho, porque a base de dados já é muito boa, né, o conhecimento técnico é bom, é apenas realmente colocar isso dentro das métricas Vai tudo para dentro de uma plataforma?
Vai tudo para o banco de dados, o sistema do governo, que permite, então, ele aplicar essas informações que acabam sendo disponibilizadas, inclusive, para a comunidade, para os municípios, são documentos públicos, né? Então, sem dúvida, a base de dados é muito boa para planejamento. Vocês fazem um relatório de recomendações também. Exato, a conclusão do relatório ele é bastante objetivo, sintético, inclusive com estimativa de custos, né? De prazos, dificuldades, ações, né? Então, a gente direciona muito bem isso, né? Muitos trabalhos que nós fizemos terminam com um manual operativo, ou seja, é como fazer. Um checklist, um beabá. Exatamente, é um roteiro para poder tirar do papel, né? Ou seja, claro que tem sempre a questão do financiamento, tem as questões legais, as questões ambientais, tudo mais, né? Mas existe trabalhos, tem planos de bacia que terminam com um manual operativo, ou seja, e quem executa? É o poder público local daí? As prefeituras? Normalmente estão a cargo dos governos federais e estaduais, né, que têm essa competência legal aí para gerenciar o espaço regional, né? E os municípios também atuam, porque o município tem que estar integrado, porque é lá no município, muitas vezes, que se ocupa uma área à beira de rio que não tem que ocupar. Exato. Né? Não, tem um papel fundamental, né? Ou desbasta uma mata ciliar que não pode ser desbastada. Exato. Porque ela protege o rio. Eles estão na linha de frente, né? E certamente são parceiros e estão sintonizados com esses planos aí, na verdade, né? Eles estão sempre ávidos por receber essas informações para que eles possam, então, compatibilizar os seus projetos, né, e captar as verbas para que isso possa ser tornado realidade, né? E aí tem realmente a questão do financiamento. Mas tem muita coisa que pode ser feita que não é obra, né? Como eu falei. Não tem um custo direto. Exatamente. O trabalho de conscientização da população. Isso é fundamental. Nada pode ser feito no Rio Grande do Sul mais sem resiliência climática, né? Exatamente. E o próprio sistema de prevenção e alerta, que ainda que tenha algum investimento, alguma implantação, mas é bastante simples, não é uma ação pesada como construir um dique de proteção, como aqui em Canoas, Porto Alegre, né, que custa 1 bilhão aqui na Zona Norte de Porto Alegre, ou 400, 500 milhões. Como é que vocês analisam a situação de Porto Alegre hoje, que é dependente de um muro, de uma comporta ou de diques? É uma situação bastante... E nós recebemos água de todos. Exato, é uma situação bem diferente lá de cima do Vale do Taquari. Não, é uma situação bem complexa, mas ao mesmo tempo bem conhecida, né? Ou seja, os projetos existem, né? Os problemas são conhecidos e estão sendo agora melhor detalhados e reprojetados, né? E os dois, o projeto do DIC na Alvorada, Porto Alegre Alvorada, no Feijó, ele já tem, inclusive fomos nós que coincidentemente fizemos o licenciamento ambiental do projeto, né? E o projeto já está desenvolvido em nível básico, né? Agora vai ter que ser detalhado para fazer executado depois. Né? Então, assim, certamente isso virá a equacionar o problema, claro, já numa situação de redimensionamento de alturas de diques e tudo mais, né? Mas certamente virá solucionar o problema de contenção de grandes cheias, né? Que sempre vai ser dependente de manutenção, de novos investimentos e coisa e tal. Realmente não é um sistema que se implanta uma vez e não se volta a trabalhar com ele. É uma constante investimento de manutenção, né? E as verbas, enfim, já estão direcionadas. Já o muro tem um outro olhar, né? Já se fala num dique que venha da zona sul de Porto Alegre e que encontre o muro ali, né? Exato. O muro sempre foi uma questão polêmica, mas necessária, né? Sim, cumpriu sua função, meio que assim, mas cumpriu, né? Então agora é rever o projeto e se for possível uma situação mais compatibilizada paisagisticamente, que sempre foi um desejo, seria ótimo. Senão vamos ter que conviver com essa situação, né? Porque realmente a gente está numa situação
numa localização peculiar, né, em relação ao Lago Guaíba e tudo mais, né? Sim. E simplesmente botar abaixo, a gente já viu que não é possível. Não, né? não. Tem que ter uma reformulação ali, uma reforma nas comportas e no sistema todo, né? Até mesmo porque não vazou por cima dele, vazou pelas casas de bombas, né? Isso já ficou comprovado no caso, né? Agora a Zona Sul de Porto Alegre tem que ter uma solução, porque cada vez que chove agora a água vem ali por Ipanema, por Assunção, né? Então, e anteriormente não vinha. E essa água vem lá de cima, né? Vem do Rio Taquari, vem dos outros rios. Né? Tudo isso tem que ser retrabalhado. A gente está conversando com o Mauro Youngblood, o diretor da Profil, responsável pela execução aí do trabalho nas bacias hidrográficas do Estado do Rio Grande do Sul, empresa contratada pelo governo do Estado. A gente vai fazer um breve intervalo, retornamos em instantes, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, reconstrução. Hoje recebendo o Mauro Youngblood, diretor-geral da Profil, empresa responsável pela execução do planejamento e projeto de recuperação das bacias hidrográficas do Estado do Rio Grande do Sul, contratada pelo governo do Estado, pós a maior tragédia climática que já se abateu sobre o Rio Grande do Sul e também sobre o país, né? Agora, estamos fazendo também o trabalho do arroio dilúvio, que corta Porto Alegre praticamente, né? Exato. E a gente sabe o que acontece ali quando chove, né? Às vezes pode até, não transbordou da última vez, mas em alguns pontos, na Érico Veríssimo, o me lembro, transbordou, o próximo Menino Deus também. Há muito de questão cultural, porque vai muito lixo ainda dentro do arroio. Exato. Como é que é o trabalho que vocês estão fazendo ali? Considero um trabalho especial, assim. Certamente a cidade precisa muito de um olhar especial para o dilúvio, é uma área importantíssima da cidade, né? E a poluição realmente que se vê visual, né? Tanto da água também, realmente é marcante para qualquer pessoa que mora ou visita a cidade. E a oportunidade que a gente teve, a gente está em consórcio com duas empresas de São Paulo, né? Pesco e Consult, são duas empresas de consultoria na área econômica e de planejamento e gestão. E o que está se desenvolvendo ali é o trabalho da operação urbana consorciada, né? Na verdade é um projeto urbano para a cidade que utiliza um instrumento urbanístico. Ele começa lá em cima, né? Exato. Viamão. Ele vem de lá, né? A bacia começa em Viamão, mas o projeto está começando na Antônio de Carvalho, em direção à Foz, né? Por uma questão, enfim, de limitação técnica e econômica nesse momento do projeto, né? De sustentabilidade, porque como a operação urbana consorciada prevê um regime urbanístico diferenciado, mas com a participação, com o interesse da construção civil para edificações e para novos projetos, para financiamento justamente de parques, como ao longo do dilúvio, habitação de interesse popular, infraestrutura urbana viária, enfim. Para a viabilidade disso, se teve que definir um espaço dentro do arroio dilúvio. Não se limita à calha do arroio dilúvio, se limita a uma área maior de 5.000 hectares, são vários quilômetros da Foz até a Antônio de Carvalho, e justamente resulta disso, hoje nós estamos desenvolvendo um projeto de um parque linear ao longo do arroio dilúvio, que vai da Foz até o... Que é uma solução que vai ao longo dele. Exatamente, mas o objetivo principal é a despoluição do dilúvio, né? E com isso, então, tem todo um investimento, todo um projeto de drenagem, de coleta de esgoto que ainda hoje vai direto para o dilúvio, né? Solucionar esse problema, levar para o tratamento lá na ET Serraria, né? Que já existe, já está implantado, como todos sabem, né? Então, assim, essa composição de parque linear, recuperação de talude, recuperação de talude, que já é uma realidade, está sendo feita em paralelo, né? Até uma outra empresa está... Conscientização das pessoas, porque o lixo não vai sozinho para ali, né? Exato, é bastante complexo. E, assim, é um projeto de Porto Alegre. Nós temos a parte de Viamão, que aí Viamão teria que, via o município ou o governo do estado, então também participar, né? Mas a própria implantação das diretrizes dos planos municipais de saneamento, que tanto Viamão como Porto Alegre tem, já colaboraria muito para que a questão do esgoto sanitário fosse, né? E a coleta de resíduo também, conscientização e coleta de resíduo que muitas vezes acaba dentro do arroio também, né? Então, isso certamente vai ter um ganho
muito grande para a cidade, né? Vai ser necessário, claro, o investimento também do poder público via Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mas hoje tem várias agências de fomento que trabalham essas questões de sustentabilidade, né? E recuperação. Exato, e são muitos milhões de investimento, né? Como vocês podem imaginar, né? Ou seja, a gente não tem os números ainda, mas certamente Mas a gente está ele se falando... reverte em saúde depois e bem-estar, Exato, que é tem fundamental. um retorno para a população muito grande, né? Mauro Youngblood, o que é fundamental para a reconstrução do Rio Grande? Sem dúvida, eu sou um cara do planejamento, a nossa empresa trabalha muito com planejamento, com prevenção, com previsão, como a gente falou bastante aqui. E certamente o Rio Grande do Sul vai dar certo se a gente começar a investir bem mais pesado em planejamento, né? Investimento, claro, a posteriori em infraestrutura de transporte, infraestrutura de proteção hídrica contra cheias, né? Mas certamente isso passa por um novo olhar, né? Um novo olhar em cima desses planos de adaptação climática, que nós temos uma nova realidade que se construiu aí na nossa frente, né? E já existe. O planeta mudou. Exatamente. E eu acho que o Rio Grande do Sul precisa de muita coisa para dar certo, mas eu não vou avançar no que não é a minha área, mas certamente no que é a minha área, certamente em planejamento e em reconhecimento da questão da mudança climática e, por consequência, a implantação desses planos de adaptação que eles já existem em boa parte. No Porto Alegre precisam ser mesmo, executados, né? Não podem ficar numa gaveta. Exatamente, né? Porto Alegre mesmo concluiu há pouco tempo o seu plano de adaptação climática, né? Então, muito do que precisa ser feito já tá dito ali, né? E a nossa economia certamente está sendo severamente afetado por isso, né? Por essas catástrofes. Então, por isso, daí a importância de se levar em conta no planejamento estratégico de investimentos do Estado. Mauro Youngblood, diretor-geral da Profil, obrigado pela presença conosco aqui. A gente agradece. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. O Rio Grande que dá certo reconstrução vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo encontro.